No meu aniversário, me deixaram sozinha, então enviei uma mensagem que virou a família do avesso. Eu estava sentada na sala, olhando para o bolo que eu mesma tinha comprado. Uma vela solitária espetada no centro, ainda dentro da embalagem plástica. O celular ao lado, em silêncio. Nenhuma notificação, nenhuma chamada, nenhuma mensagem. E então eu entendi. Eles simplesmente esqueceram que eu existo. Sabe aquela sensação de estar dentro da sua própria casa e se sentir invisível? De olhar ao redor e perceber que você construiu tudo aquilo, cuidou de cada detalhe e ainda assim ninguém te vê? Foi assim que meu aniversário de 57 anos começou. Em silêncio, na solidão, com um bolo que eu comprei para mim mesma, porque ainda tinha uma pontinha de esperança que alguém apareceria. Mas ninguém veio. E foi nesse momento, nessa dor seca que não sai em lágrima, que eu decidi fazer algo que nunca tinha feito. Algo simples, algo que mudou tudo. Se você já se sentiu esquecida pela própria família, se já duvidou do seu valor, deixa um comentário aqui embaixo e se inscreve no canal, porque essa história é para você, para nós, para todas as mulheres que um dia acreditaram que amar era desaparecer. Meu nome não importa muito. Poderia ser o seu. Poderia ser o da sua mãe, da sua tia, da sua vizinha. Sou uma dessas mulheres que você vê no mercado, que cumprimenta na igreja, que passa na rua e nem repara. Uma mulher comum. Uma mãe, uma esposa, uma avó. Alguém que dedicou a vida inteira a cuidar dos outros. Casei cedo, 21 anos. Ele tinha 23. Meu marido era um homem bom, trabalhador, daqueles que saem cedo e voltam tarde. Nos primeiros anos ainda havia flores de vez em quando, bilhetes na geladeira, um beijo demorado antes de dormir. Mas a vida vai acontecendo, né? Os filhos vão chegando, as contas vão apertando e aquele amor de filme vai virando rotina. Não é ruim, é só diferente. Menos barulho, mais silêncio. Tive 3 filhos, 3. Cada um foi uma gravidez difícil, mas eu nem reclamava. Achava que era meu papel, minha função. Ser mãe era a coisa mais importante do mundo, me disseram, e eu acreditei. Acreditei tanto que esqueci de perguntar quem eu era antes de ser mãe. O Lucas foi o primeiro, meu primogênito. Aquele filho que a gente carrega no colo e pensa que nunca vai crescer. Mas cresceu. Virou um homem sério, responsável, casado com a Fernanda. Uma moça bonita, educada, mas que sempre me olhou como se eu fosse um móvel velho da casa. Algo que está ali, mas ninguém realmente vê. A Mariana veio 3 anos depois, minha menina, ou pelo menos era. Aquela criança carinhosa, grudenta, que dormia no meu colo e dizia que quando crescesse ia morar comigo para sempre. Hoje ela tem 31 anos, mora em outra cidade e quando liga é sempre correndo, sempre com pressa, sempre com algo mais importante para fazer do que conversar com a própria mãe. E o Rodrigo, o caçula, meu bebê, 28 anos, ainda solteiro, ainda morando sozinho num apartamento pequeno que eu ajudei a mobiliar. Ele me liga quando precisa de comida, quando a geladeira tá vazia, quando quer aquele carinho que só mãe sabe dar. Mas no resto do tempo? No resto do tempo ele está ocupado demais vivendo a própria vida. Eu não culpo eles, entende? Não culpo. A vida é assim mesmo. Os filhos crescem, vão embora, constroem suas próprias famílias. É natural, é esperado. Mas ninguém te prepara para a solidão que vem junto. Ninguém te avisa que você vai passar anos sendo o centro do universo de alguém e de repente vai virar uma ligação semanal de 5 minutos, se tanto. Meu marido, o Antônio, se aposentou faz 2 anos. Achei que ia ficar mais fácil, que teríamos mais tempo juntos. Mas o que aconteceu foi diferente. Ele arrumou um monte de hobbies. Pesca, dominó com os amigos, aquele clube que ele frequenta todo santo dia. E eu continuo aqui, cuidando da casa, fazendo comida, esperando alguém lembrar que eu existo. Os anos vão passando e você vai percebendo os sinais. Pequenos sinais que sozinhos não significam nada, mas juntos formam um desenho que dói de olhar.
O Lucas parou de me ligar todo domingo. Antes era religioso. Todo domingo, 10 da manhã, o telefone tocava. Era ele, me contando sobre a semana, me perguntando da minha saúde e dos meus dias. Aos poucos as ligações foram espaçando. Domingo sim, domingo não, depois uma vez por mês. Agora eu que ligo, e quando ligo sinto que estou atrapalhando. A Fernanda, a minha nora, nunca foi muito calorosa comigo, mas no começo ela fazia esforço, me chamava para almoçar, me mandava fotos do Gabriel, meu neto de 5 anos. Com o tempo as fotos pararam, os convites sumiram. Quando eu vou na casa dele, sinto que sou tolerada, não desejada. A Mariana casou e mudou, literalmente. Mudou de cidade, mudou de vida, mudou até o jeito de falar comigo. Antes ela me contava tudo, os sonhos, os medos, as dúvidas. Agora nossas conversas são rasas, superficiais, cheias de "tá tudo bem, mãe", mesmo quando eu sei que não está. E o Rodrigo, meu caçula, meu bebê, ele vem me visitar quando está com fome. Chega, abre a geladeira, come, às vezes até dorme um pouco e vai embora. Beija minha testa, diz "te amo, mãe", e some por mais 2 semanas. Eu ia engolindo, engolindo e engolindo, porque é isso que mães fazem, né? A gente engole a própria dor para não incomodar os filhos. A gente sorri quando eles chegam, mesmo que por dentro a gente esteja sangrando de solidão. A gente diz que está tudo bem, que entende, que não tem problema, que eles têm suas vidas. Mas por dentro, bem no fundo, a gente vai morrendo um pouco. Meu aniversário sempre foi uma data importante, não por vaidade, não porque eu gostasse de festa ou presente, mas porque era o único dia do ano em que eu me permitia esperar. Esperar ser lembrada, esperar ser vista, esperar importar. Quando as crianças eram pequenas, eles faziam cartões. Desenhos tortos com flores desproporcionais e corações enormes. Para a melhor mãe do mundo, escrito com letra trêmula. Eu guardei todos. Estão numa caixa no armário do quarto. E de vez em quando eu olho, só para lembrar que um dia fui importante para eles. Depois que cresceram, os aniversários viraram almoços em família. Todo mundo junto, rindo, conversando, comendo aquele bolo de chocolate que eles sabiam que eu adorava. Eu não ligava para presente. Só de tê-los ali, sentados na minha mesa, já era presente suficiente. Mas nos últimos anos, esses encontros foram ficando mais difíceis de organizar. Um não pode porque tem trabalho, outro está viajando, o outro tem compromisso com a família do cônjuge, e a gente vai adiando, remarcando, até que se comemora semanas depois, quando já não é mais meu aniversário, é só mais um almoço qualquer. Ano passado eles prometeram que esse ano seria diferente. Mãe, ano que vem a gente faz aquele almoço especial que você merece. Eu acreditei, agarrei nessa promessa como se fosse uma tábua de salvação. Conforme o dia foi se aproximando, eu comecei a sentir aquela ansiedade, aquela expectativa. Comecei a limpar a casa com mais cuidado, a pensar no que ia fazer de comida, a imaginar todo mundo sentado de novo na minha mesa. Só de pensar meu coração já aquecia. Uma semana antes, mandei mensagem no grupo da família, aquele grupo que eu mesma criei, que tem foto minha com todos eles, que se chama Família Abençoada. Mandei uma mensagem simples. Gente, semana que vem é meu aniversário. Queria muito ter vocês aqui comigo. O Lucas visualizou e não respondeu. A Mariana curtiu a mensagem. O Rodrigo mandou um emoji de coração. Só isso. Nenhuma confirmação. Nenhum "claro, mãe, vamos estar aí". Nada. 3 dias antes tentei de novo. Filhos, confirmando com vocês para o sábado. Vou fazer aquela lasanha que vocês adoram. Dessa vez o Lucas respondeu. Mãe, acho que não vai dar. A Fernanda marcou uma coisa com a família dela. Meu coração afundou um pouco, mas eu disse. Tudo bem, filho, entendo. A Mariana também mandou mensagem. Mãe, desculpa, mas não vou conseguir ir. Tá muito corrido aqui. Beijos. Nem explicou o que estava corrido. Só não ia. Sobrou o Rodrigo, meu caçula, meu bebê, aquele que eu achei que nunca ia me abandonar.
Ele nem respondeu. Na véspera, mandei uma última mensagem. Uma mensagem que agora, olhando para trás, eu vejo o quanto tinha de desespero, de súplica. Filhos, mesmo que seja só para tomar um café, para me dar um abraço. Não precisa ser nada grande. Só queria ver vocês. Silêncio. Sabe quando você sente vergonha de si mesma? Vergonha de estar implorando a atenção dos próprios filhos? Foi assim que eu me senti. Mas mesmo assim, ainda tinha esperança. Esperança que no dia alguém apareceria. Que alguém lembraria. Acordei cedo no dia do meu aniversário, 6 da manhã. O Antônio ainda estava dormindo. Fui até a cozinha, fiz café, olhei pela janela. O sol estava nascendo, bonito, alaranjado. Pensei, vai ser um dia bom, vai ser. Às 7h30 o Antônio acordou. Veio até a cozinha, me deu um beijo na testa e disse, bom dia. Só isso, bom dia. Serviu o café dele, sentou na mesa, abriu o celular. Nem lembrou. Meu próprio marido esqueceu meu aniversário. Eu fiquei ali, parada, segurando a xícara de café, esperando ele lembrar, esperando ele levantar os olhos do celular e dizer, parabéns, amor. Mas não disse. Terminou o café, foi tomar banho e saiu pro clube. Volta tarde, ele gritou da porta, e foi embora. Fiquei sozinha. Olhei o relógio, 8h da manhã. Olhei o celular, nenhuma mensagem, nenhuma notificação, nada. Pensei, calma, o dia está só começando, logo alguém lembra. 9h, nada. 10h, nada. 11h, meio-dia, nada. Eu estava ali, sentada no sofá, olhando para o celular como se ele fosse despertar a qualquer momento, como se fosse tocar e do outro lado estaria a voz de um dos meus filhos dizendo, parabéns, mãe, a gente estava organizando uma surpresa. Mas não tinha surpresa nenhuma, só tinha esquecimento. À tarde eu não aguentei. Fui até a padaria da esquina e comprei um bolo. Um bolo simples, de chocolate, daqueles prontos. Comprei também uma vela só, porque era só eu mesmo. Voltei para casa, coloquei o bolo na mesa da cozinha. Olhei para aquilo e uma tristeza tão grande me invadiu que eu tive que sentar. Tive que sentar porque as pernas não me seguravam mais. Eu tinha cuidado deles a vida inteira, a vida inteira. Quantas noites eu passei acordada quando estavam doentes. Quantas vezes deixei de fazer algo por mim para fazer por eles. Quantos sonhos eu enterrei para que eles pudessem sonhar. E no único dia do ano em que eu esperava ser lembrada, eles simplesmente me esqueceram. O Antônio voltou às 5 da tarde. Entrou em casa, viu o bolo em cima da mesa, olhou para mim e perguntou, que bolo é esse? Eu olhei para ele e pela primeira vez em muito tempo eu senti raiva, raiva mesmo, aquela raiva que queima por dentro. É meu aniversário, eu disse. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele arregalou os olhos, levou a mão à testa. Ah, meu Deus, esqueci. Me desculpa, amor, foi sem querer. Foi sem querer, como se isso fizesse diferença, como se não doesse do mesmo jeito. Ele tentou me abraçar, mas eu me afastei. Não queria abraço de pena, não queria abraço de culpa. Se ele não lembrou, é porque eu não sou importante o suficiente para ser lembrada. É simples assim. Às 6 da tarde, o celular ainda estava em silêncio. Nem o Lucas, nem a Mariana, nem o Rodrigo tinham mandado uma mensagem. Nenhum parabéns, nenhum desculpa, nada. Eu subi para o quarto, sentei na cama, olhei para o celular na minha mão, e foi então que algo dentro de mim se quebrou. Não foi uma quebra barulhenta, foi silenciosa, mas definitiva. Pensei em tudo que eu tinha vivido, em tudo que eu tinha aberto mão. Eu que larguei a faculdade para casar. Eu que não terminei o curso de enfermagem porque engravidei do Lucas. Eu que nunca mais voltei a trabalhar fora porque eles precisavam de mim em casa. Eu que deixei de viajar, de sonhar, de ser eu mesma, porque ser mãe era mais importante. E agora, sentada ali, sozinha no meu aniversário, eu me perguntei, valeu a pena? Será que valeu a pena amar tanto que eu mesma desapareci? Peguei o celular, abri o grupo da família e comecei a escrever. Não foi uma mensagem de raiva, não foi uma mensagem de ataque. Foi uma mensagem de verdade, de dor, de cansaço. Hoje é meu aniversário. Eu acordei cedo esperando uma mensagem, uma ligação, uma lembrança de vocês. Não veio nada.
nem do meu marido, nem dos meus 3 filhos. Comprei meu próprio bolo e passei o dia sozinha, me perguntando onde foi que eu errei. Me perguntando se vocês realmente se importam comigo ou se eu sou só uma obrigação, alguém que vocês acionam quando precisam de algo. Não estou pedindo festa, não estou pedindo presente. Só queria ser lembrada, só queria importar. Mas hoje eu entendi que talvez eu não importe mais, e isso dói mais do que vocês imaginam. Fiquei olhando para a mensagem pronta, o dedo sobre o botão de enviar. Será que eu deveria? Será que isso ia criar problema? Será que eles iam ficar com raiva de mim? Se você estivesse no meu lugar, você enviaria essa mensagem? Comenta aqui embaixo o que você faria. E se você está gostando dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa jornada está só começando. Respirei fundo e apertei enviar. A mensagem foi entregue. Os 2 tracinhos cinzas apareceram. Depois ficaram azuis. Lucas visualizou. Mariana visualizou. Rodrigo visualizou. Antônio também. E então começou. Os 3 pontinhos apareceram no chat. Alguém estava digitando. Era o Lucas. Meu coração disparou. Não sei se era de medo, de expectativa, de arrependimento, mas estava disparado. A mensagem dele chegou. Mãe, desculpa. Eu esqueci mesmo. Estava com a cabeça em 1000 coisas, mas não precisava disso. Não precisava dessa mensagem fazendo a gente se sentir culpado. Eu li aquilo e algo em mim gelou. Não precisava dessa mensagem. Não precisava. Como se o problema fosse eu ter dito que estava doendo, não o fato de eu ter sido esquecida. A Mariana foi a próxima. Mãe, você sabe como é corrido aqui. Eu ia te ligar ainda hoje. Não precisa ficar assim, exagerando. A gente sempre se fala. Exagerando. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Eu estava exagerando por esperar ser lembrada no meu próprio aniversário. O Rodrigo demorou mais, mas quando respondeu foi pior. Mãe, você sempre faz isso. Sempre quer atenção. A gente tem nossas vidas, nossas coisas. Não podemos ficar em cima de você o tempo todo. Eu li aquela mensagem 1, 2, 3 vezes. Sempre faz isso. Sempre quer atenção. Como se querer ser lembrada pelos próprios filhos fosse um defeito. Como se eu fosse uma criança carente, não a mãe deles. O Antônio mandou mensagem particular. Amor, eu já pedi desculpas. Por que você foi fazer isso no grupo? Agora os meninos estão chateados. Você sabe como eles ficam. Como eles ficam. Não como eu estava. Como eles ficam. Eu olhei para aquelas mensagens e percebi algo que nunca tinha percebido antes. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam preocupados com o incômodo que eu estava causando. Estavam preocupados com a própria culpa, não com a minha dor. Não respondi. Não naquela hora. Desliguei o celular e desci. O bolo ainda estava na mesa. Peguei um prato, cortei uma fatia. Não tinha nem vontade de comer, mas comi. Comi devagar, cada garfada pesando na garganta. E chorei. Chorei calada, sozinha, no silêncio da minha própria casa. A noite caiu. O Antônio tentou conversar comigo. Tentou me convencer que eu estava exagerando, que os meninos não fizeram por mal, que todo mundo esquece as coisas às vezes. Eu só olhava para ele. Olhava e pensava, você não entende. Você nunca vai entender. Ele desistiu e foi dormir. Eu fiquei na sala, no escuro. Só eu, o bolo pela metade e o celular que eu não queria mais olhar. Mas olhei. É claro que olhei. E o que eu vi me partiu ainda mais. O grupo da família estava pegando fogo. Não pela preocupação comigo, mas pela discussão que tinha começado entre eles. A Fernanda, minha nora, tinha mandado mensagem. Lucas, sua mãe tem razão, você esqueceu mesmo. Não adianta ficar na defensiva. Você podia ter ligado, ter lembrado. Eu até comentei com você ontem. O Lucas respondeu bravo. Fernanda, não se mete. Isso é assunto de família. Eu sou sua família, ela rebateu. E sua mãe também. E ela merecia mais de você. A Mariana entrou. Gente, vamos parar com isso. Mãe tá fazendo tempestade em copo d'água. Ela sabe que a gente ama ela. Não precisa ficar cobrando a gente assim. O Rodrigo concordou. É verdade. Mãe sempre foi meio dramática. Lembra quando a gente era criança e ela ficava emburrada quando a gente não agradecia direito? Dramática. Essa palavra me acertou como um soco. Eu sempre fui dramática?
Ou eu sempre engoli tudo e quando finalmente falei, quando finalmente disse que estava doendo, eles não souberam lidar. A discussão continuou. A Fernanda defendendo que eu tinha razão, o Lucas dizendo que ela não deveria se intrometer, a Mariana tentando minimizar, o Rodrigo culpando o meu jeito. E o Antônio, meu marido, em silêncio. Não defendeu ninguém, não defendeu nem a mim. Saí do grupo, literalmente. Apertei sair do grupo e pronto. Não queria mais ver aquilo, não queria mais ser parte daquilo. Nos dias seguintes, meu celular não parou de tocar. Ligações do Lucas, da Mariana, do Rodrigo, até a Fernanda ligou. Eu não atendi nenhuma, não porque eu quisesse punir eles, mas porque eu precisava de silêncio. Precisava pensar, precisava entender o que estava acontecendo comigo. O Antônio ficou preocupado, não pela razão certa, mas ficou. Amor, você precisa resolver isso com eles. Os meninos estão preocupados. Eu olhei para ele e perguntei: e você? Você tá preocupado comigo ou com a bagunça que isso virou? Ele não soube responder. Uma semana depois do meu aniversário, o Lucas apareceu na minha casa, sem avisar. Bateu na porta, eu abri e lá estava ele, sozinho, sem a Fernanda, sem o Gabriel, só ele. Mãe, a gente precisa conversar, ele disse. Eu deixei ele entrar. Fizemos café. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu servi tantas refeições, onde eu ajudei com tantas lições de casa, onde eu consolei tantas dores. Mãe, eu vim pedir desculpas, ele começou. Eu errei. Esqueci seu aniversário. Não deveria ter esquecido. Mas aquela mensagem que você mandou foi pesada. Foi como se você estivesse dizendo que a gente não te ama. E vocês amam? Eu perguntei. A pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. Ele pareceu chocado. Claro que a gente ama, mãe. Como você pode perguntar isso? Porque amor não é só falar, Lucas. Amor é lembrar. Amor é estar presente. Amor é perceber quando a outra pessoa tá sumindo e perguntar por quê. E faz tempo que vocês não fazem nada disso. Ele ficou em silêncio. Mexeu no café. Olhou para baixo. Mãe, eu sei que a gente tem sido distante, mas a vida tá corrida. Trabalho, família, conta pra pagar, é muita coisa. Não é que a gente não se importe, é que a gente tá tentando dar conta de tudo. E eu não tô incluída nesse tudo? Eu perguntei. Eu que dediquei minha vida inteira a vocês, agora sou menos importante que uma reunião de trabalho? Menos importante que um compromisso qualquer? Ele não respondeu na hora. E quando respondeu, foi com lágrimas nos olhos. Mãe, eu não sei o que aconteceu, mas em algum momento a gente parou de te enxergar. E eu sinto muito mesmo. Foi a primeira vez que alguém falou com verdade, sem defensiva, sem justificativa, sem minimizar. E aquilo me tocou, mas não apagou a dor. Lucas, eu não quero ser um peso na vida de vocês. Não quero que venham me ver por obrigação. Mas também não quero ser esquecida. Não quero desaparecer enquanto ainda tô viva. Ele pegou minha mão. Você não vai desaparecer, mãe. Eu prometo. Vou fazer diferente. Vou ser melhor. Promessas. Eu já tinha ouvido tantas promessas. A Mariana veio na semana seguinte. Ela dirigiu 5 horas para me ver. Chegou com os olhos inchados. Tinha chorado no caminho. Mãe, eu sou uma péssima filha, ela disse assim que entrou. Eu deixei a vida me engolir e esqueci de você. Esqueci da pessoa mais importante. Sentamos no sofá. Ela colocou a cabeça no meu ombro, como fazia quando era criança. E chorou. Chorou de verdade. Mãe, quando eu li aquela mensagem, eu me vi por fora. Vi o quanto eu tinha me afastado, o quanto eu tinha deixado você de lado. E eu me odiei por isso. Mariana, você tem sua vida. Eu entendo. Não, mãe, não é desculpa. Ter minha vida não significa abandonar você. Eu posso ligar todo dia. Posso mandar mensagem. Posso perguntar como você tá. E eu não faço. Por quê? Por preguiça?
Por achar que você sempre vai estar aí, esperando? Foi doloroso ouvir aquilo, porque era verdade. Era exatamente isso. O Rodrigo demorou mais. Ele só apareceu 2 semanas depois. E quando apareceu, estava diferente. Mais sério, mais maduro. Mãe, eu pensei muito sobre o que você disse e sobre o que eu disse também. Foi cruel. Chamei você de dramática, como se você não tivesse o direito de se sentir magoada, como se você não pudesse cobrar a gente. Rodrigo. Não, mãe, deixa eu falar. Eu sempre achei que você estava aqui. Sempre. Sempre disponível, sempre pronta, sempre esperando a gente. E eu nunca parei para pensar que você também precisa ser cuidada, que você também fica sozinha, que você também sofre. Ele se ajoelhou na minha frente. Meu filho, meu bebê, ajoelhado na minha frente. Me perdoa, mãe. Me perdoa por ter sido tão egoísta. Eu toquei o rosto dele, aquele rosto que eu vi crescer, aquele menino que virou homem, e perdoei. Não porque a dor tinha sumido, mas porque era meu filho, e amor de mãe, por mais que doa, perdoa. Mas perdoar eles foi mais fácil do que perdoar a mim mesma, porque durante semanas, durante meses, eu fiquei me questionando se eu tinha sido dramática mesmo, se eu tinha exagerado, se aquela mensagem tinha sido necessária ou se tinha sido só um chilique meu. Conversei com amigas, conversei com minha irmã, conversei até com a psicóloga que comecei a frequentar e todas me disseram a mesma coisa. Você tinha o direito de se expressar, você tinha o direito de cobrar, você tinha o direito de existir além do papel de mãe. Mas ainda assim eu me sentia culpada, culpada por ter incomodado, culpada por ter colocado eles contra a parede, culpada por não ter engolido mais uma vez. E foi aí que eu entendi o problema. O problema não era eu ter mandado a mensagem, o problema era eu ter passado a vida inteira me anulando tanto que quando eu finalmente falei, quando finalmente coloquei para fora a dor que estava guardada havia anos, parecia exagero, parecia drama, porque eles não estavam acostumados a me ver assim. Estavam acostumados com a mãe que aguentava tudo, que perdoava tudo, que sempre colocava eles em primeiro lugar. E essa mãe estava cansada. Comecei a fazer terapia, algo que eu nunca tinha feito, porque sempre achei que terapia era para quem tinha problemas graves, não para mães de família que só estavam se sentindo invisíveis. Mas eu estava errada. Terapia é para quem precisa se entender, e eu precisava. Nas sessões, a psicóloga me fazia perguntas que ninguém nunca tinha feito. O que você gosta de fazer? Eu não sabia responder. Quais são seus sonhos? Eu não tinha mais sonhos. Quando foi a última vez que você fez algo só por você? Eu não lembrava. Eu tinha me tornado uma extensão dos outros. Mãe, esposa, dona de casa. Mas eu, a mulher, onde estava? Comecei pequeno. Comecei a ler de novo, algo que eu adorava quando era jovem. Comprei livros, sentei na varanda e li. Li por horas. Sem pressa, sem culpa. Só lendo. Voltei a caminhar, todo dia de manhã cedo, antes do Antônio acordar. Colocava um fole, uma música e caminhava. E naquelas caminhadas eu comecei a me reencontrar. Fiz um curso online de fotografia. Sempre gostei de tirar foto, mas nunca levei a sério. Agora estava levando, e era libertador. Os filhos perceberam a mudança. No começo ficaram confusos. Mãe, você tá diferente. Sim, eu estava. E era bom estar. O Lucas começou a me ligar todo domingo de novo. Mas agora era diferente. Não era mais só ele falando da vida dele e eu ouvindo. Ele perguntava sobre a minha semana, sobre o que eu estava fazendo, sobre os livros que eu estava lendo. E quando eu contava, ele realmente ouvia. A Fernanda me chamou para almoçar, só nós duas, sem o Lucas, sem o Gabriel, só eu e ela. E naquele almoço ela me disse algo que me marcou. Sogra, eu admiro a coragem que você teve. Eu também me perco no meio da maternidade.
também esqueço de mim, e ver você se reencontrando me inspira. A Mariana começou a vir me visitar uma vez por mês. Ela tirava o fim de semana, dirigia às 5 horas e ficava comigo. Conversávamos de verdade, sobre a vida, sobre as dores, sobre os medos, e eu descobri que minha filha também estava sofrendo, também estava se sentindo perdida, e que ela precisava de mim tanto quanto eu precisava dela. O Rodrigo me surpreendeu. Ele começou a aparecer sem ser para comer. Aparecia só para conversar, para assistir um filme comigo, para me mostrar as fotos que tinha tirado. E aos poucos, eu fui conhecendo o homem que meu filho tinha se tornado. E ele estava conhecendo a mulher que eu sempre fui, mas que tinha ficado escondida debaixo do papel de mãe. O Antônio demorou mais para entender. Ele ficava confuso com minha independência. Para onde você vai? Onde você estava? Não de forma controladora, mas de forma perdida, como se ele não soubesse mais quem eu era. Uma noite sentamos para conversar, de verdade, sem televisão, sem celular, sem distração. Antônio, quando foi a última vez que você me olhou? Realmente olhou. Ele ficou em silêncio, pensou e confessou. Faz tempo. Quando foi a última vez que você me perguntou como eu estava, o que eu estava sentindo, o que eu estava sonhando? Eu não sei. Pois é, a gente se tornou 2 estranhos dividindo a mesma casa, 2 colegas de quarto, e eu não quero mais isso. Ele ficou assustado. Você quer se separar? Não, eu quero me reencontrar, e quero que você me veja de novo, de verdade. Não como a mulher que lava sua roupa e faz sua comida, mas como a mulher que você escolheu um dia. Aquela moça de 21 anos que tinha sonhos, que tinha luz nos olhos, que tinha vida própria. E ela ainda existe? Está voltando a existir. Antônio chorou naquela noite. Chorou porque percebeu o quanto tinha me perdido, o quanto tinha dado como garantido que eu sempre estaria ali, do mesmo jeito, para sempre. E chorou porque tinha medo de ser tarde demais. Mas não era tarde. Nunca é tarde. Começamos a namorar de novo. Parece bobo, mas foi isso que fizemos. Ele começou a me convidar para sair, para jantar fora, para caminhar na praça, para ir ao cinema. Começou a segurar minha mão de novo, a me beijar antes de dormir, a me perguntar sobre o meu dia. E eu comecei a vê-lo de novo também. Não como um marido que estava ali por obrigação, mas como o homem que tinha escolhido passar a vida comigo e que agora estava escolhendo de novo, conscientemente. 6 meses depois daquele aniversário esquecido, fizemos um almoço, toda a família junta, mas dessa vez foi diferente. Foi no meu tempo, nas minhas condições. Não foi para agradar ninguém, foi porque eu quis. Todos estavam lá, Lucas, Fernanda e Gabriel, Mariana e o marido dela, o Pedro, Rodrigo e o Antônio, todos sentados na minha mesa. Antes de começarmos a comer, eu pedi para falar. Eles ficaram quietos, me olhando. E eu disse: eu queria agradecer a vocês por estarem aqui, mas queria agradecer mais ainda por terem me ouvido naquele dia que eu finalmente falei. Eu sei que não foi fácil, sei que foi desconfortável, sei que eu incomodei, mas precisava incomodar, porque eu estava sumindo, estava desaparecendo e vocês nem percebiam. A Mariana tinha lágrimas nos olhos. Durante muito tempo eu achei que ser boa mãe era não reclamar, era aguentar tudo, era estar sempre disponível, sempre pronta, sempre forte. Mas eu estava errada. Ser boa mãe também é mostrar que eu sou humana, que erro, que sofro, que preciso. E mostrar isso para vocês foi o maior presente que eu pude dar. O Lucas limpou a garganta. Mãe, a gente que agradece. Você nos acordou, nos tirou da zona de conforto e nos ensinou que amar é estar presente, não só quando é conveniente. O Rodrigo completou. E que mães também são mulheres, também têm sentimentos, também merecem ser cuidadas. O Antônio pegou minha mão. E que esposas não são móveis, são parceiras, são companheiras que escolhemos todo dia. Comemos, conversamos, rimos, e pela primeira vez em muito tempo eu me senti completa. Não porque eles estavam ali, mas porque eu estava ali, presente, inteira, viva. Depois que todos foram embora, sentei na varanda. A noite estava bonita, estrelada.
Peguei meu celular e abri aquele grupo que eu tinha saído meses atrás. Eles tinham criado um novo e eu estava nele. Mas o antigo ainda existia, congelado no tempo. E lá estava a minha mensagem. Aquela mensagem que mudou tudo. Li de novo e não senti mais dor. Senti gratidão. Gratidão por ter tido coragem. Gratidão por ter falado. Gratidão por ter me dado o direito de existir. Nos meses seguintes, minha vida continuou mudando. Pequenas mudanças, mas profundas. Comecei a trabalhar voluntariamente num abrigo. Sempre quis fazer algo assim, mas nunca tinha tempo. Agora eu fazia tempo. E descobri que ajudar outras pessoas me ajudava também. Me lembrava que eu tinha valor, que eu podia fazer diferença. Retomei amizades antigas. Amigas que eu tinha deixado de ver porque estava sempre ocupada com a família. Marcávamos almoços, cafés, caminhadas, e nessas conversas eu percebi que não estava sozinha, que muitas mulheres passavam pela mesma coisa, que muitas mães se perdiam no meio do caminho e que todas nós merecíamos nos reencontrar. Comecei a escrever. Num caderno velho que achei no armário, comecei a escrever sobre minha vida, sobre as dores, as alegrias, as descobertas, e descobri que escrever me libertava, me organizava por dentro. A psicóloga me disse numa sessão: "Você sabe o que aconteceu? Você voltou a se pertencer. Durante anos você pertenceu aos outros. Agora você pertence a você mesma de novo." E era exatamente isso. O Gabriel, meu neto, começou a passar mais tempo comigo. O Lucas e a Fernanda perceberam que ele precisava de mim tanto quanto eu precisava dele. E nossas tardes juntos eram mágicas. Eu contava histórias, ele desenhava, eu ensinava receitas, ele bagunçava a cozinha toda. E naquele caos tinha amor, tinha presença, tinha vida. Um dia ele me perguntou: "Vovó, por que você sorri mais agora?" Eu olhei para aquele rostinho curioso e respondi: "Porque eu aprendi que sou importante, que eu mereço sorrir." "Você sempre foi importante, vovó." "Eu sei, meu amor, mas às vezes a gente esquece e precisa que alguém nos lembre. Ou precisa a gente mesmo se lembrar." A Mariana me contou que minha história tinha inspirado ela, que ela tinha voltado a fazer terapia, que estava cuidando melhor dela mesma, que estava colocando limites no trabalho, na vida, nos relacionamentos. "Mãe, eu não quero chegar nos 57 anos me sentindo invisível. Quero chegar inteira." O Rodrigo começou a namorar, uma moça linda, inteligente, forte. E ele me apresentou logo no começo. "Mãe, eu queria que você conhecesse a Júlia. Ela é importante para mim. E você também. Então preciso que vocês se conheçam." E naquele gesto simples eu vi o quanto ele tinha crescido, o quanto ele tinha aprendido, que não precisava escolher entre a namorada e a mãe, que podia ter as duas, que amor não é excludente. O Antônio se aposentou de verdade, não do trabalho, mas da zona de conforto. Ele começou a me incluir nos planos dele. "Amor, vamos pescar juntos? Amor, vamos viajar?" E nós fomos. Viajamos para lugares que eu sempre quis conhecer. Praias, montanhas, cidades pequenas. E nessas viagens a gente se redescobriu. Rimos, brigamos, fizemos as pazes. Como um casal de verdade. Não como dois estranhos dividindo o teto. Fiz 58 anos. E dessa vez foi diferente. Acordei com o Antônio me dando um beijo. Um beijo de verdade. Demorado. Com amor. "Parabéns, amor da minha vida." Ele tinha preparado o café da manhã. Nada elaborado, mas feito com carinho. Tinha até uma flor no vaso. Uma flor que ele tinha colhido no jardim. Às 9 da manhã, o Lucas ligou. "Parabéns, mãe. A gente vai aí às 2. Preparamos uma surpresa." Meu coração apertou. Surpresa. Depois de tanto tempo, uma surpresa. A Mariana mandou mensagem às 7 da manhã. Ela sempre foi de acordar cedo. "Parabéns, mãe. Estou na estrada. Chego ao meio-dia. Te amo mais que tudo." Ela tinha saído às 5 da manhã para chegar a tempo. O Rodrigo apareceu às 10, sem avisar, com um buquê de flores e um abraço apertado. Eu não ia deixar esse dia passar, mãe. Nem que o mundo acabasse. Às 2 da tarde, todos estavam lá. Lucas, Fernanda, Gabriel,
Mariana, Pedro, Rodrigo e a Júlia, e o Antônio. Todos na minha sala, com um bolo lindo, velas acesas, cantando parabéns. E quando eu soprei aquelas velas, não pedi nada, porque eu já tinha tudo. Não porque eles estavam ali, mas porque eu estava ali, presente, inteira, viva e amada. Depois do bolo, o Lucas me deu um presente, um álbum de fotos. Mas não era um álbum comum, era um álbum que eles tinham feito juntos, com fotos antigas, fotos novas e cartas. Cartas escritas por cada um deles. A carta do Lucas dizia: Mãe, obrigado por nunca desistir de mim, nem quando eu desisti de você. Obrigado por me ensinar que amar é estar presente. Eu prometo estar presente daqui pra frente, sempre. A carta da Mariana dizia: Mãe, você é minha heroína, não porque sempre foi forte, mas porque teve coragem de ser fraca, de mostrar que estava quebrando. E ao quebrar, você me ensinou a cuidar de mim também. Te amo mais que as palavras podem dizer. A carta do Rodrigo dizia: Mãe, eu cresci, finalmente cresci. E foi você quem me fez crescer. Ao cobrar, ao falar, ao não me deixar continuar sendo criança. Obrigado por me amar o suficiente para me confrontar. Você é a mulher mais incrível que eu conheço. E tinha uma carta do Antônio, uma carta que ele tinha escrito à mão, com aquela letra tremida dele. Meu amor, obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por ter me acordado, por ter me mostrado que eu estava perdendo você. Você é o amor da minha vida. Sempre foi, sempre será. E daqui pra frente, vou fazer questão que você saiba disso todo santo dia. Eu chorei, chorei muito, mas não era choro de tristeza. Era choro de cura, de fechamento, de recomeço. Passamos a tarde toda juntos, conversando, rindo, comendo. E antes de irem embora, eu pedi pra falar de novo. Gente, eu queria dizer uma coisa. Aquele aniversário, há 1 ano, foi o pior dia da minha vida. Mas também foi o melhor, porque foi o dia que eu parei de me anular. Foi o dia que eu falei. E ao falar, eu não só me salvei, eu salvei a gente. Salvei nossa família. A Fernanda tinha lágrimas escorrendo. Sogra, obrigada por ter tido coragem. Obrigada por ter nos ensinado isso. Não foi coragem, Fernanda. Foi desespero. Mas o desespero às vezes é o que a gente precisa para mudar. Olhei para cada um deles, para aqueles rostos que eu amava mais que a minha própria vida, e disse: eu amo vocês. Amo de verdade. Mas eu também amo a mim mesma agora. E isso não diminui o amor que sinto por vocês. Só torna esse amor mais saudável, mais verdadeiro. Quando todos foram embora, sentei de novo na varanda. O Antônio sentou ao meu lado. Ficamos ali, em silêncio, olhando as estrelas. Você tá feliz? Ele perguntou. Estou, eu respondi. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, era verdade. Sabe, tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada toda. Uma coisa que eu queria compartilhar com você que tá me ouvindo agora. A gente passa a vida toda achando que amor é sacrifício, que amor é se anular, que amor é colocar o outro sempre em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre. E aí a gente vai se apagando, vai sumindo, vai virando uma sombra de quem a gente era. Mas amor não é isso. Amor verdadeiro é presença, é reciprocidade, é cuidado mútuo. É você poder dizer, estou doendo, e o outro parar para ouvir. É você poder cobrar, e o outro ter a humildade de reconhecer o erro. Amor não é você desaparecer para o outro brilhar. É os dois brilharem juntos, cada um com sua luz própria. E se você tá se sentindo invisível agora, se tá se sentindo esquecida, se tá guardando dor para não incomodar os outros, eu quero te dizer uma coisa. Fala. Fala antes que seja tarde. Fala antes que você suma completamente. Pode doer. Provavelmente vai doer. Vai incomodar. Vai causar desconforto. Mas é necessário. Porque você merece ser vista. Você merece ser lembrada. Você merece existir, além dos papéis que te deram. Você não é só mãe. Você não é só esposa. Você não é só filha, só amiga, só funcionária. Você é uma mulher. Uma mulher completa, com sonhos, com medos,
com vontades, com dores. E essa mulher merece espaço, merece voz, merece vida. Eu demorei 57 anos para aprender isso, para ter coragem de falar, para ter coragem de existir. Não espera tanto. Não deixe a vida passar enquanto você está ocupada cuidando da vida dos outros. Se cuida, se prioriza, se ama, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. E se você está ouvindo essa história e se identificando, se está sentindo um nó na garganta, se está com os olhos marejados, deixa um comentário aqui embaixo. Conta a sua história. Desabafa, porque não tá sozinha. Tem milhares de mulheres passando pela mesma coisa. E a gente precisa umas das outras. Precisa se apoiar. Precisa se fortalecer. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, aquela irmã, aquela mãe que precisa ouvir isso. Que precisa saber que não tá errada em querer ser vista. Que não tá errada em querer ser lembrada. E se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de coisas reais, de dores reais, de curas reais. A gente não vende ilusão, a gente compartilha a verdade. E verdade, por mais que doa, liberta. Hoje eu tô aqui, inteira. Não porque tudo está perfeito, mas porque eu aprendi a me escolher. Aprendi que minha voz importa, que minha presença importa, que eu importo. E você também importa. Nunca esqueça disso. Aquela mensagem que eu enviei, aquela mensagem simples que virou minha família do avesso, foi o divisor de águas da minha vida. Foi o momento em que eu parei de ser invisível e voltei a existir. E se hoje eu pudesse voltar naquele dia, no dia do meu aniversário de 57 anos, sozinha, com o bolo que eu mesma comprei, com o celular em silêncio, eu faria tudo de novo, porque foi ali que eu nasci de novo. Não foi fácil, não foi bonito, não foi confortável, mas foi necessário e foi libertador. Então, se você está naquele momento da sua vida, naquele ponto de quebra, onde você não aguenta mais ser ignorada, ser esquecida, ser tratada como se não importasse, eu te digo, quebra. Quebra de vez. Fala o que precisa ser falado. Grita se for preciso, mas não continua se anulando. Porque a vida é curta demais para a gente passar invisível. A vida é preciosa demais para a gente não viver ela plenamente. E você merece viver, merece brilhar, merece ser amada, não apesar de quem você é, mas exatamente por quem você é. Obrigada por ter ficado aqui comigo até o final dessa história. Obrigada por ter me ouvido. Obrigada por ter me visto. E lembra, você não está sozinha. Nunca esteve, nunca estará. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, se cuida, se ama e não deixa ninguém te apagar. Um beijo no coração de cada uma de vocês.